No Brasil, só o setor de base florestal é responsável pela geração de cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Apesar da expressiva importância para a economia do país, a participação do setor produtivo florestal brasileiro no mercado internacional está muito aquém do potencial que apresenta. A participação brasileira é inferior a 3% desse mercado. Mas para ser competitivo, é preciso que a atividade produtiva brasileira se modernize e assegure um elevado padrão social e ambiental às suas atividades florestais. A economia e o mercado florestal são o tema do Agenda Econômica de hoje, com Marcos Vinícius Alves, diretor de concessão florestal e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcos. É um prazer. Mas antes, vamos ver um pouco mais da realidade desse setor da economia. O Brasil é um país florestal, com aproximadamente 58% do território coberto por florestas naturais e plantadas, o que representa a segunda maior área de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia. Aqui, os plantios de florestas começaram há mais de um século e o país detém hoje as melhores tecnologias na silvicultura do eucalipto, atingindo uma produtividade de 60 metros cúbicos por hectare em rotações de 7 anos. Já o Pinus representa 30% das plantações florestais destinadas à produção de papel e celulose. O Pinus é fundamental na fabricação de papéis que exigem maior resistência ao rasgo e estouro e melhor absorção de tinta. Ao longo dos anos, as florestas plantadas tiveram um aumento na participação em relação aos produtos extraídos, tanto madeireiros quanto não madeireiros. Em 2015, a extração de florestas plantadas correspondeu a 13 bilhões e 700 milhões de reais, enquanto a floresta natural contribuiu com 4 bilhões e 700 milhões de reais. Marcos, o que a gente precisa fazer para que essa indústria, que é tão importante, que tem tanto potencial, possa crescer um pouco mais? Bom, em primeiro lugar, é importante que não só os setores organizados, mas principalmente a sociedade, compreenda que a floresta, o valor que a floresta tem, vai além do valor ambiental. Ou seja, a floresta é capaz de prover para a sociedade, além de todos os valores que são facilmente identificados pela população em geral, os valores de natureza ambiental, ela é capaz de fornecer economia, ou seja, fornecer emprego e renda, e benefício social para aqueles que moram diretamente dentro das florestas ou no seu entorno. Então, as florestas, primeiramente, elas precisam ser compreendidas como ativos que vão além do ativo ambiental e também como ativo econômico. A gente viu aí que a gente é muito bom em alguns setores, florestas plantadas, por exemplo, com pinos e eucalipto. Mas parece que no que diz respeito ao manejo, à exploração da floresta natural, a gente peca um pouquinho, né? Na verdade, o domínio sobre a técnica ou sobre as tecnologias do manejo florestal sustentável na Amazônia, eles hoje estão disponíveis. O Brasil ele tem um papel de protagonismo na tecnologia de produção florestal, não só de plantadas, mas também no manejo, chamado manejo de impacto reduzido na Amazônia. Mas o que acontece é que, infelizmente, a exploração predatória, né, da floresta na Amazônia, ela também acaba que concorre com as práticas corretas e sustentáveis associadas à produção florestal naquela região. Com isso, a sociedade acaba por perceber, ou pelo menos ela tem a falsa impressão, de que produtos que advêm da floresta, especialmente madeira, eles, na verdade, são produtos que não deveriam estar sendo produzidos, porque eles associam, por exemplo, a produção de madeira com o desmatamento ou com a degradação florestal. E isso muito é, como eu falei, em função dessa ainda presente exploração predatória que existe na região. Isso acaba se tornando uma barreira para os nossos produtos da indústria florestal brasileira lá no exterior, não é? Porque a imagem de que a gente está acabando, principalmente com a Amazônia, é muito ruim, né? Sim, na verdade, isso não acontece só
com os nossos parceiros internacionais. Isso acontece aqui também dentro do país, ou seja, grandes corporações que poderiam estar atuando de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico, especialmente da região amazônica, com base na floresta, a partir da produção sustentável, vinda do manejo florestal sustentável, elas retraem as suas ações, as suas iniciativas, por exemplo, de compra desses produtos, em razão do alto risco reputacional que muitas vezes está associado a essa produção madeireira. E da mesma forma, ou talvez de forma ainda mais acentuada, isso acontece com os mercados internacionais. Então, quer dizer, nós precisamos trabalhar muito fortemente para que não só a floresta seja valorizada como um ativo ambiental, que o é, mas também como um ativo econômico, mostrando e demonstrando que é possível produzir, seja madeira, seja produtos chamados não madeireiros, a partir da floresta natural, da floresta amazônica, e, ao mesmo tempo, ter nessas iniciativas uma estratégia de conservação da floresta, porque os estudos, eles demonstram claramente que o manejo florestal sustentável na Amazônia, ele não causa nenhum dano à floresta, como ele, inclusive, ele é capaz de melhorar as questões relacionadas, por exemplo, ao sequestro do carbono, porque a Amazônia trata-se majoritariamente de florestas, nós chamamos de florestas maduras, né, em estágio de maturidade. Agora, teoricamente, a gente tem um processo de certificação desses produtos. Quer dizer, a gente sabe na hora que está vendendo, ou deveria saber na hora que está vendendo, o comprador, de onde veio essa madeira, se ela foi cortada legalmente, se ela foi processada legalmente, não só a madeira, como outros produtos. Esse processo de certificação, ele realmente funciona? Por que ele não faz com que o nosso mercado se amplie? Não, na verdade, o processo de certificação florestal, ele é um processo voluntário. E muitas empresas, muitos empreendedores florestais, eles têm certificação. E isso, como você colocou, é um instrumento muito importante de abertura e de consolidação de mercados, especialmente mercados internacionais. Então, por exemplo, no segmento de florestas plantadas, praticamente a totalidade das florestas plantadas, elas estão sob os sistemas variados de certificação, que nós chamamos de certificação de terceira parte. E no setor de florestas naturais, especialmente florestas amazônicas, infelizmente, ao longo do tempo, o número de áreas certificadas florestais, elas diminuíram, justamente por conta desse retrocesso que houve do ponto de vista da demanda por esses produtos. Isso diminui, infelizmente, a atratividade do negócio de base florestal amazônica e, obviamente, com isso, você tem segmentos que investiam e atuavam no manejo florestal sustentável na Amazônia e que deixam de atuar e mudam para outro tipo de atividade econômica. Então, quer dizer, a certificação é elemento central nessa busca por ampliar mercados, seja no Brasil, seja no exterior, mas, como eu falei, ela é algo que é voluntário. Agora, da parte oficial, existem também mecanismos que garantem, até certo ponto, a legalidade no caso desses produtos ou dessa madeira. E aí são mecanismos de legalidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista tributário. Então, essas questões são tratadas, como qualquer outro segmento econômico, são tratadas de maneira oficial pelos diversos órgãos de governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Agora, a certificação, justamente por ser de terceira parte, ela passa a ter um reconhecimento e uma credibilidade que vai além da capacidade do governo de atuar conforme as regras e conforme a legislação vigente. Ou seja, é preciso incentivar quem explora a floresta a buscar essa certificação, né? Agora, vamos falar de uma outra coisa que eu acho que é bom para esclarecer o telespectador. Quando a gente fala de floresta, de exploração de floresta, a primeira coisa que vem à mente é madeira. Mas da floresta não se tira só isso, né? Tem muitas outras possibilidades. Fala um pouquinho disso para a gente. Não, na verdade, a floresta, ela, como eu falei, ela é um ativo que vai além do ativo ambiental e ela é um ativo econômico no sentido lato, né, no sentido amplo da palavra. Da floresta você pode obter
habitação, né, moradia, da floresta você pode obter alimentos, da floresta você pode obter energia, da floresta você pode obter embarcações, da floresta você pode obter, eu diria, praticamente tudo. Então, a floresta tem um amplo espectro de possibilidades de atender às demandas da sociedade, não só brasileira, como da sociedade mundial. Em vários países existem comunidades, existem grupos sociais que vivem dentro da floresta, exclusivamente da floresta e com a floresta. E isso é a demonstração das possibilidades da floresta do ponto de vista de oferta de insumos diversos para a gente poder desenvolver todas as atividades que estão associadas ao dia a dia do cidadão. Então, por exemplo, hoje, até por conta das questões relacionadas à mudança do clima, muitas iniciativas estão vindo na direção da chamada economia de baixo carbono. E a madeira e outros produtos florestais se apresentam como os principais insumos dessa nova economia de baixo carbono. E eu estou falando isso para dizer o seguinte: com isso, abrem-se as possibilidades de outros produtos, além da madeira, de fazer parte desse cardápio de produtos a serem produzidos, comercializados e, com isso, valorizando a floresta em pé, ou seja, a manutenção da floresta para provimento desses produtos e desses serviços. Eu acho que um bom exemplo é a indústria do açaí, um produto que o brasileiro conhece bem e que também começa a se inserir no mercado internacional, né? Sim, na verdade, o caso do açaí é um caso bastante emblemático. Começou regionalmente, né, especialmente na região amazônica, obviamente, e ele se expandiu no Brasil e no exterior. Então, hoje é difícil você ir em qualquer lugar do mundo que você não tenha, pelo menos em algum lugar, um comércio que comercialize, que vende, seja ele sorvete, suco, qualquer produto derivado do açaí. Então, quer dizer, esse é um ótimo exemplo. Marcos, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa, essa conversa está muito boa e a gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais dessa indústria e das possibilidades que ela tem de como se desenvolver. Daqui a pouco a gente volta.